Sejam bem-vindos. Lugares incríveis do mundo. Um dos territórios mais complexos e fascinantes do mundo, a fronteira entre Índia e Paquistão é uma terra dividida com uma história compartilhada. Dos campos férteis do Punjab até os picos indomáveis do Karakoram. Essa região transborda paisagens épicas, culturas vibrantes. E uma herança que transcende as linhas políticas. Suas cidades, repletas de mesquitas e templos, palácios e bazares, contrastam com as antigas fortalezas mogóis que se erguem como testemunhas silenciosas de séculos de história em comum. Um lugar onde a espiritualidade, a música e as tradições artesanais continuam pulsando com a força dos séculos. Vamos explorar juntos. E descobrir alguns dos fatos mais interessantes e incríveis da fronteira entre a Índia e o Paquistão. A fronteira entre a Índia e o Paquistão atravessa uma das regiões mais espetaculares e tensas do planeta. Aqui, a natureza ergueu uma muralha colossal, os Himalaias, com seus picos eternamente cobertos de neve, desfiladeiros profundos e vales remotos moldados por séculos de vento e água no norte da Índia. Essa paisagem abrange estados como Jammu e Caxemira, Himachal Pradesh e Uttarakhand, indo desde os planaltos áridos do Ladakh até os férteis vales do Ganges. Essa região abriga centenas de milhões de pessoas em cidades milenares como Delhi e Lucknow. A densidade populacional contrasta com a vastidão das montanhas, criando um equilíbrio tenso entre civilização e isolamento. Do lado paquistanês, as províncias de Azad Caxemira e Gilgit-Baltistão são igualmente impressionantes. Lá, o rio Indo corta cânions de pedra, e os glaciares do Karakoram brilham sob o sol. É uma terra onde ainda se podem avistar leopardos das neves, enquanto vilarejos inteiros sobrevivem agarrados às rochas. Em ambos os lados da fronteira, a flora e a fauna persistem apesar do som dos fuzis. Florestas de cedro, flores silvestres de alta montanha, cervos almizcleros e ursos do Himalaia lembram que esta terra pertenceu primeiro à natureza, e não aos homens. Assim começa nosso percurso pela fronteira mais perigosa do mundo, um lugar onde a beleza e a tensão coexistem a cada passo. No coração dos Himalaias, onde as montanhas tocam o céu e os rios descem entre neves eternas, encontra-se Caxemira e Ladakh, a região mais disputada do sul da Ásia desde 1947. Esse território tem sido o epicentro das tensões entre Índia e Paquistão, e, por vezes, também com a China. Do lado indiano, o estado foi reorganizado em 2019 em dois territórios federais, Jammu e Caxemira, e Ladakh. Jammu tem maioria hindu, Caxemira maioria muçulmana, e Ladakh abriga uma população budista tibetana. Essa diversidade alimenta tanto a riqueza cultural quanto a complexidade política da região. Srinagar, às margens do Lago Dal, é a principal cidade da Caxemira. É conhecida por seus jardins mogóis e suas casas flutuantes, mas também pela forte presença militar indiana, que mantém sob controle uma região em constante tensão. Mais a leste, Ladakh é um vasto deserto de altitude. Sua capital, Leh, permanece isolada durante grande parte do ano por causa da neve, e seus passos montanhosos são estratégicos no conflito com a China pela região de Aksai Chin. Do lado paquistanês estão Azad Caxemira e Gilgit-Baltistão, territórios administrados por Islamabad. Gilgit é um ponto-chave na rota econômica que conecta o Paquistão à China. Suas montanhas abrigam glaciares gigantes e vilarejos suspensos no tempo. Apesar de separados pela chamada linha de controle, esses territórios compartilham uma história comum. E uma dor profunda, deslocamentos, conflitos armados e um povo que vive entre cercas de arame há gerações. Ambos os países reivindicam toda a região da Caxemira como sua. No entanto, o que está em jogo vai muito além do território. É uma disputa de identidade, religião, orgulho nacional e sobrevivência geoestratégica. Assim, no meio dos picos mais altos do mundo, segue uma das fronteiras mais militarizadas e voláteis do planeta. A história da fronteira indo-paquistanesa não pode ser compreendida sem voltar ao momento em que ela nasceu. No meio do século XX, o Império Britânico se retirava do sul da Ásia, deixando para trás uma terra fragmentada por séculos de domínio colonial. Em 1947, com a independência, o subcontinente indiano foi dividido em duas nações, Índia e Paquistão.
A Índia nasceu como uma república laica e diversa, lar de hindus, muçulmanos, sikh, budistas e cristãos. Seu novo mapa reuniu centenas de antigos principados e regiões coloniais em uma única união. O Paquistão, por outro lado, foi concebido como um país muçulmano, dividido em duas partes geográficas separadas por mais de 1.500 quilômetros. O Paquistão Ocidental, que hoje conhecemos apenas como Paquistão, e o Paquistão Oriental, que mais tarde se tornaria Bangladesh. A divisão foi caótica e sangrenta. Milhões de pessoas cruzaram às pressas as novas fronteiras em um dos maiores deslocamentos humanos da história. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas morreram em confrontos sectários. A região da Caxemira, de maioria muçulmana mas governada por um marajá hindu, foi um dos pontos mais críticos dessa partilha. Sua adesão à Índia foi rejeitada pelo Paquistão, desencadeando a primeira de várias guerras entre os dois países. Desde então, as tensões nunca desapareceram. A fronteira que separa a Índia e o Paquistão não apenas divide territórios. Ela também marca uma ferida aberta na história moderna do sul da Ásia. Desde seus testes nucleares em 1998, ambos países mantêm arsenais ativos protegidos por uma doutrina ambígua. No Paquistão, o uso inicial de armas nucleares não está descartado. Na Índia, a política de não usar primeiro depende da percepção de ameaça. Diferente da Guerra Fria, aqui não há oceanos separando os rivais, as duas capitais, Delhi e Islamabad, estão a menos de 700 quilômetros de distância. Um míssil pode atingir seu alvo em menos de 5 minutos. Simulações do Instituto de Estudos Internacionais de Princeton mostram que um conflito nuclear limitado causaria mais de 100 milhões de mortes imediatas. A fumaça bloquearia a luz solar por anos, provocando um inverno nuclear. Isso devastaria as colheitas no mundo inteiro. A essa equação somam-se fatores como terrorismo transfronteiriço, populismo, ataques cibernéticos e erros de cálculo. Mas existe esperança de paz? Embora os governos frequentemente suspendam o diálogo, a sociedade civil não desiste. Em Delhi, fundações como Karvan Mohaba promovem a tolerância religiosa. Em Islamabad, universidades têm promovido seminários virtuais entre estudantes dos dois países para discutir história, ciência, se não guerra. Há também as famílias, divididas pela linha de controle, que trocam cartas esporádicas ou rezam olhando para o outro lado, e há histórias de médicos, engenheiros e professores que colaboraram em missões de saúde pública na Caxemira sem perguntar de que lado do conflito vieram. Enquanto houver diálogo, haverá esperança. E enquanto existir uma geração que não queira morrer por um mapa, a paz continuará sendo possível. Os Himalaias, fronteira natural e estratégica no norte da Índia, abrigam Himachal Pradesh, uma região montanhosa conhecida como a Terra das Neves por causa de seus picos cobertos de neve e clima frio. Com uma área superior a 55 mil quilômetros quadrados e cerca de 7 milhões de habitantes, esse estado se destaca por sua natureza exuberante, cultura tradicional e diversidade biológica. Uma das principais atividades econômicas é o cultivo de maçãs, especialmente nas regiões de Kulu e Shimla, onde extensos pomares produzem as renomadas maçãs do Himalaia, muito valorizadas em toda a Índia. Manali e o Vale de Solan são destinos populares para esportes de inverno e turismo de aventura, com opções como esqui, parapente e trilhas. O próximo passo de rota oferece paisagens glaciais que encantam os visitantes mais aventureiros. Shimla, antiga capital de verão do Rai britânico, preserva uma notável arquitetura colonial, com destaque para o edifício do vice-rei. O trem Kalka-Shimla, declarado Patrimônio Mundial da Humanidade, atravessa montanhas e túneis, proporcionando um percurso visualmente espetacular. Dharamshala, sede do governo tibetano no exílio e lar do Dalai Lama, reflete a espiritualidade tibetana em seu subúrbio Mcleodganj, conhecido por seus monastérios, retiros de meditação e mercados vibrantes. Mais isolado, o Vale de Spiti oferece uma paisagem árida com antigos monastérios budistas como o Ki-Gompa, acessível por uma das rotas mais desafiadoras do país. Por fim, o tranquilo Vale de Zanskar, pouco visitado por turistas, é ideal para quem busca paz em meio à natureza. Himachal Pradesh é uma joia nas montanhas, repleta de história, espiritualidade e aventura. Khyber Pakhtunkhwa.
A rota histórica localizada no noroeste do Paquistão, Khyber Pakhtunkhwa é uma província de paisagens majestosas e contrastes marcantes. Faz fronteira oeste com o Afeganistão e é atravessada pela Cordilheira do Hindu Kush, que combina vales férteis, picos nevados e desfiladeiros profundos. Essa geografia influenciou profundamente sua história e os desafios que enfrenta. Embora tenha sido cenário de numerosos conflitos no passado, nos últimos anos a região tem vivido uma relativa estabilidade, o que permitiu um ressurgimento lento, mas promissor, do turismo e da economia local. A província abriga algumas das paisagens mais impressionantes do Paquistão. O Vale de Swat, apelidado de a Suíça paquistanesa, encanta com seus campos verdes, montanhas e rios cristalinos. O Vale de Kaga é famoso por lagos glaciais como o Saiful Muluk, envolto em lendas e rodeado por montanhas cobertas de neve. Mais ao norte, Chitral oferece isolamento e beleza, além de ser lar do povo Kalash, com sua cultura ancestral e festivais coloridos. Historicamente, Khyber Pakhtunkhwa foi um ponto de encontro de civilizações. A passagem de Khyber, com 53 quilômetros, foi atravessada por Alexandre, o Grande, e por caravanas da Rota da Seda. Essa herança se reflete nos bazares de Peshawar, onde se misturam influências da Ásia Central e da Índia. A região também é o coração da etnia Pashtun, cujo modo de vida é regido pelo Pashtunwali, um código de honra baseado na hospitalidade, respeito e lealdade. Entre suas joias culturais estão o monastério budista de Taqibai, Patrimônio Mundial da Humanidade, e o Forte Balesar, em Peshawar, símbolos de sua rica herança. No coração vibrante do Paquistão está o Punjab, uma região onde a história milenária e a beleza natural se entrelaçam como fios de um relato eterno. Suas vastas planícies agrícolas se estendem até onde a vista alcança, movendo-se suavemente com a brisa, enquanto o aroma do pão tradicional impregna o ar e se mistura com memórias antigas. Essa terra fértil é alimentada por rios como o Sutlej e outros afluentes vitais que percorrem a paisagem como vasos sanguíneos. Além disso, a estrada Karakoram cruza seus vales como uma coluna vertebral, unindo as terras baixas do Punjab às cumeadas mais altas do Himalaia. A riqueza cultural do Punjab também se manifesta em seus monumentos. O Minar-e-Hira, legado do período mogol, é apenas um exemplo do esplendor do passado. E em Lahore, cidade emblemática pela arte e literatura, o tempo parece parar, nessa urbe repleta de jardins e tradição. A fortaleza de Lahore se ergue como guardiã de uma era imperial. Seus altos muros e pátios verdes falam de poder e sofisticação. Não muito longe, a mesquita Badshahi encanta com sua simetria e elegância. Enquanto o Parque Azuri Bagh oferece descanso e contemplação em meio ao movimento da cidade. Em Multan, o mausoléu de Shah Rukh Alam proporciona um refúgio de espiritualidade e devoção. Por outro lado, Rawalpindi pulsa com dinamismo em sua malha urbana. Comércio, sabores e sons se entrelaçam em uma dança cotidiana que reflete o espírito do Paquistão moderno. Ao sul, o deserto de Cholista revela outra face do Punjab, uma terra de areias e miragens, onde se ergue a fortaleza de Deravar. Suas 40 torres despontam como sentinelas do tempo, contando epopeias de reis antigos. Mais ao norte, em Jinnah, as ruínas do Forte Rotas guardam silenciosamente as memórias de guerras e triunfos. Enquanto o mundo foca sua atenção na Caxemira indiana, do outro lado da linha de controle se estendem dois territórios igualmente impactantes e profundamente ligados ao conflito, Azad Kashmir e Gilgit-Baltistão. Azad Kashmir, com capital em Muzaffarabad, é um refúgio de montanhas esmeralda, onde os vales se entrelaçam com rios cristalinos e terraços de cultivo centenários. Aqui, o Vale de Neelum se abre como um santuário de paz, com cabanas de madeira e cerejeiras que florescem na primavera. Mais ao norte, Aranquel, suspensa entre montanhas, parece uma vila flutuante sobre as nuvens. As estradas serpenteiam entre colinas cobertas de chá e o ar está impregnado de tradição. O Vale de Leepa, com seus terraços escalonados, é um dos lugares mais pitorescos da região, onde o tempo parece ter parado. Apesar de sua beleza, Azad Kashmir continua sendo um território marcado por uma identidade ambígua e pela constante reivindicação de soberania por parte do Paquistão. Mais ao norte está Gilgit-Baltistão, uma região remota, mas vital no tabuleiro geoestratégico da Ásia.
Desde o lendário Passo de Kunjerab, na fronteira com a China, até os picos nevados do K2 e do Nanga Parbat, esta terra é sinônimo de altitude, misticismo e desafio. O Vale de Unza, com sua aura lendária, abriga fortalezas antigas como Baltid e Altit, testemunhas silenciosas de dinastias esquecidas. Mais além, o Lago Atabad, nascido de uma tragédia, hoje reflete a grandiosidade das montanhas ao redor. Em Skardu, as dunas geladas do deserto de Kakpana contrastam com as vastas planícies do Parque Nacional Deusai, onde a natureza desafia a lógica. Ambos os territórios, embora diferentes, compartilham uma herança cultural rica, uma geografia majestosa e uma história marcada pela disputa, se pela esperança. A melhor forma de compreender o norte da Índia é por meio de sua complexa rede de religiões, culturas e estruturas sociais. Com uma população de mais de 900 milhões de pessoas, essa região não pode ser reduzida a uma única identidade. Aqui convivem diversas línguas, costumes e crenças, sendo o hinduísmo a religião predominante, com templos presentes em praticamente todas as cidades. No entanto, o islamismo também tem uma presença significativa. Existem mais de 30 mil mesquitas, e em Jammu e Caxemira, cerca de 68% da população é muçulmana, aproximadamente 8,5 milhões de pessoas. O norte da Índia também é um centro espiritual fundamental. Varanasi, uma das cidades mais antigas do mundo, é sagrada para o hinduísmo e está situada às margens do rio Ganges, onde peregrinos realizam rituais ancestrais. Em Uttarakhand, cidades como Rishikesh e Haridwar também ficam às margens do Ganges e são reconhecidas por seus ashrams, centros de yoga que atraem buscadores espirituais do mundo inteiro. O Paquistão, por sua vez, é uma nação majoritariamente muçulmana, onde a religião tem um papel central na vida cotidiana. As mesquitas não são apenas locais de oração, mas espaços comunitários que marcam o ritmo do dia. Apesar de profundamente tradicional, o Paquistão também foi palco de avanços significativos. Benazir Bhutto tornou-se a primeira mulher a liderar um governo democrático em um país muçulmano. Apesar das diferenças religiosas, tanto a Índia quanto o Paquistão compartilham uma grande riqueza cultural. No Paquistão, mais de 70 línguas refletem uma diversidade ancestral que também se manifesta na arte, na história e na natureza. Assim, ambas as nações mostram como a religião, longe de ser uma característica única, convive com uma diversidade vibrante que define suas identidades nacionais. O norte da Índia e as regiões altas do Paquistão são territórios onde a tradição, a espiritualidade e a natureza se entrelaçam profundamente. Na Índia, essa riqueza cultural se manifesta em seus tecidos, como os bordados do Punjab. E os tecidos de algodão de Chanderi, verdadeiras obras de arte que preservam histórias milenares. A música e a dança, com instrumentos como o sitar, a tambura e as flautas, acompanham rituais e celebrações com sons que evocam os Himalaias. Essas expressões artísticas tornam-se relatos vivos que refletem a identidade coletiva. Os festivais transformam o norte da Índia em um espetáculo de emoções. Diwali ilumina lares e corações. Holi transborda alegria em uma nuvem de cores. Baisakhi celebra a colheita com danças e gratidão. Até mesmo o cricket, mais que um esporte, atua como um poderoso elo social que une milhões. No Paquistão, cidades como Lahore e Islamabad oferecem um contraste vibrante entre modernidade e tradição. Seus mercados são um mosaico sensorial de cores, aromas e sons, e as mesquitas marcam o ritmo espiritual do dia. As vestimentas refletem a diversidade cultural, do shalwar cameês aos trajes ocidentais. O país revela seus contrastes entre o agito urbano e a vida rural, onde a agricultura e a pecuária ditam o ritmo do cotidiano. Em regiões como o Vale de Unza, os povos montanheses vivem em harmonia com a terra, cultivando em terraços e cuidando de iaques e cabras. Mais além, os desertos abrigam tribos nômades que seguem os ciclos do sol. Por fim, nas comeadas do Karakorum e do Himalaia, o Paquistão revela sua alma selvagem. Em Gilgit-Baltistão, a conexão com a natureza é sagrada, e as paisagens de lagos, rios e vales floridos fazem parte inseparável da vida cotidiana e espiritual.
Duas cidades, duas visões de poder no coração do sul da Ásia, Delhi e Islamabad representam muito mais do que as capitais da Índia e do Paquistão. Elas são o espelho de suas nações, sua história, suas ambições e sua forma de governar. Delhi, com mais de 32 milhões de habitantes em sua área metropolitana, é uma metrópole milenar. Já foi capital de impérios e cenário de revoluções. Sua geografia urbana é uma mistura viva entre a velha Delhi, com seus becos estreitos, bazares históricos e monumentos mogóis, e a nova Delhi, projetada pelos britânicos como centro do poder colonial e hoje sede do governo indiano. Aqui, o passado e o presente coexistem, do Forte Vermelho e da Jama Masjid até o moderno parlamento da Índia. Cada canto de Delhi conta uma história de grandeza, conquista e transformação. Em contraste, Islamabad é uma capital jovem, nascida do desejo de construir um símbolo moderno de unidade nacional. Foi fundada nos anos 60, longe do caos costeiro de Karachi, situada aos pés das colinas Margala. É uma cidade planejada, organizada por setores, com amplas avenidas, arquitetura contemporânea e áreas verdes. A Mesquita Faisal, com seu design futurista, domina a paisagem como símbolo da espiritualidade moderna, enquanto o monumento do Paquistão representa a união de suas províncias. Ambas as capitais são centros nevrálgicos de decisões importantes. Enquanto Delhi ferve como um caldeirão de mídia, diplomacia e protestos civis, Islamabad funciona com um tom mais sóbrio, ligado à sua proximidade com os quartéis militares e o aparato estatal. No fundo, essas cidades refletem o DNA de seus países. Em Delhi, caótica mas vibrante, profundamente democrática, embora por vezes imprevisível. Islamabad, organizada, funcional, com um poder mais vertical e silencioso. Ambas são o rosto visível de nações que se observam com desconfiança, mas também compartilham uma história em comum. Caxemira não é apenas uma linha em disputa, se é um território onde a vida cotidiana se desenrola entre cercas de arame e esperança. Sob a sombra das montanhas do Himalaia e do Karakoram, seus habitantes enfrentam uma rotina marcada por bloqueios, cortes de internet, toques de recolher e uma constante presença militar no lado indiano. A vida na Caxemira contrasta fortemente com a de outras regiões do norte, como Delhi ou Varanasi. Enquanto nessas cidades se celebram festivais compartilhados entre hindus, muçulmanos e Sikh, ou se aproveita o agito de mercados como o Chandni Show em plena efervescência. Muitas vezes, na Caxemira impera o silêncio. Os casamentos são celebrados com discrição, e até mesmo a tradicional dole da noiva pode ser interrompida por bloqueios e revistas policiais. As famílias vivem com medo, mas também com coragem. Os jovens tentam estudar apesar da instabilidade da internet, enquanto os pais enfrentam o dilema diário de sair ou não para trabalhar. Apesar de tudo, os laços familiares, tão fortes no norte da Índia, funcionam como uma rede de apoio emocional. Até mesmo os rituais religiosos, como os banhos sagrados ou as orações, se tornam atos de resistência espiritual. Do outro lado, em Azad Caxemira, a vida se entrelaça com tradições profundamente enraizadas, em vilarejos como os do Vale de Unza ou nos arredores de Muzaffarabad. A rotina gira em torno da agricultura, do pastoreio e das orações diárias nas mesquitas, que marcam o ritmo do dia. As vestimentas tradicionais, como o shalwar cameês, se misturam com a influência moderna de loteamentos urbanos como as Housing Societies de Islamabad. Ali, embora o controle militar seja menor, a narrativa do conflito está presente nas salas de aula, nos mercados e nas memórias de gerações que viveram sob a ameaça constante da guerra. Caxemira resiste. Sob o uniforme militar e a neve eterna, pulsa uma vida que se agarra ao direito de existir em paz. A fronteira entre Índia e Paquistão, além de ser uma linha geopolítica tensa, também é um espaço econômico vital e complexo. No norte da Índia, regiões fronteiriças como Punjab e Rajastão foram historicamente motores da economia nacional. Punjab, conhecido como o celeiro da Índia, abastece o país com trigo e arroz, graças a uma agricultura altamente tecnificada que teve início com a Revolução Verde. Essa produtividade se reflete no impacto que exerce sobre a segurança alimentar da Índia, com exportações que, na ausência de conflitos, poderiam fluir naturalmente para o Paquistão. Rajastão, também na fronteira, é essencial na mineração.
Mármore, zinco e pedras preciosas impulsionam a indústria extrativa, enquanto sua proximidade com o Paquistão poderia, em tempos de cooperação, facilitar rotas comerciais terrestres rumo à Ásia Central. Do outro lado da fronteira, a economia paquistanesa também pulsa com força a partir de suas regiões limítrofes. O Punjab paquistanês é igualmente agrícola, com vastas terras irrigadas pelo rio Indo, que produzem trigo, arroz e algodão, base de sua poderosa indústria têxtil. Cidades como Lahore combinam tradição manufatureira com modernização, exportando têxteis e produtos de couro para mercados internacionais. Sialkot, próxima à fronteira, ganhou fama global por sua produção de artigos esportivos, especialmente bolas de futebol utilizadas em torneios internacionais. Esse dinamismo econômico contrasta com as limitações impostas pela falta de cooperação entre os dois países. A fronteira representa tanto uma barreira quanto uma oportunidade, um corredor econômico bloqueado por tensões, mas com potencial latente para se tornar um eixo de integração regional. Dos campos de trigo de Punjab aos portos estratégicos como Gadar ou ao comércio de Rajastão, o desenvolvimento das áreas fronteiriças é fundamental para o futuro econômico do subcontinente. Uma ponte cultural na fronteira. A fronteira entre Índia e Paquistão, frequentemente vista como uma linha de conflito, também reflete uma herança cultural indivisível que sobrevive em cada canto, bracelete e pincelada, onde florescem expressões culturais que unem dois povos marcados por uma história em comum. No norte da Índia, regiões como Rajastão, Delhi e Agra respiram arte e história. As miniaturas mogóis, com seus detalhes delicados e cenas da corte, refletem um passado compartilhado com a região do Punjab paquistanês, onde estilos semelhantes de pintura também foram cultivados nas cortes mogóis e sufis. Os ofícios tradicionais, como a cerâmica, são outra manifestação desse legado cruzado. Desde os antigos oleiros do Indo até os artesãos contemporâneos de ambas as nações, o barro tem sido moldado com maestria para contar histórias de vida cotidiana, espiritualidade e beleza. As técnicas podem variar, mas a essência é compartilhada, criar arte a partir da terra. A joalheria também conecta os dois lados. Enquanto a Índia se orgulha da arte Kundan, o Paquistão exibe peças artesanais igualmente elaboradas, com designs inspirados em influências persas, turcas e locais. A Mehndi, ou henna, presente tanto em casamentos indianos quanto paquistaneses, é um símbolo comum de feminilidade, celebração e arte efêmera, que atravessa fronteiras sem pedir permissão. A arquitetura, de fortalezas a túmulos, fala uma mesma linguagem, do esplendor e da devoção. Enquanto Rajastão se destaca com palácios como os de Udaipur e Jaipur, o Paquistão responde com monumentos como o Shahi Mahal e o Minar-e-Pakistan. Ecos de um mesmo passado imperial. Até mesmo nos esportes e na música, a fronteira se desfaz. O cricket é uma paixão compartilhada, e os ritmos do dol e as danças tradicionais revelam uma identidade cultural tecida com os mesmos fios. Para você, qual dado acha que deveríamos ter incluído ou qual dos que mencionamos achou mais interessante? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se ainda não fez isso, e de deixar seu like neste vídeo. Nos vemos na nossa próxima exploração das maravilhas ao redor do nosso planeta.